é super. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Bom dia, gente, vou citar aqui uma lista de sintomas e você vai me dizer se você se encaixa ou não nesse perfil. Por exemplo, dor por todo o corpo, fadiga, cansaço, problemas com sono, dormência e até dificuldades de concentração. Esses são os sintomas da fibromialgia que podem estar ligados à fibromialgia, essa doença tão difícil que traz tantos transtornos para a vida das pessoas que têm realmente o diagnóstico da fibromialgia. É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje aqui no nosso programa. Boa terça-feira, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente pelo canal 14.1 em TV aberta. Faz lá a busca de canais e sintoniza a nossa programação. Assiste a gente também pelo canal 173 da BrisaNet e ainda para Pau dos Ferros e para toda aquela região ali ao redor de Pau dos Ferros. Assiste a gente no canal 27. Então um beijo, um abraço para todo mundo que assiste a gente também lá pela região de Pau dos Ferros. Estamos também nas redes sociais, lá no Instagram. Você pode seguir @SuperTVHD e ficar por dentro de tudo que a gente anda postando. Nossa equipe de reportagem, pessoal do Fora de Controle, muitos acontecimentos na área policial. Logo mais meio-dia 10 se acompanha tudo no Fora de Controle lá no Instagram. Tá tudo atualizado para você. Temos também nossa página oficial lá no Facebook, Super TV HD, e lá você pode acompanhar a nossa transmissão ao vivo. Isso mesmo, nosso programa todos os dias sendo transmitido pelo Facebook, então você já pode dar sua passadinha lá, já pode deixar teu bom dia, já pode deixar tua dúvida sobre a fibromialgia. Se você conhece alguém que passa por esse probleminha, então vai lá, pede para assistir o nosso programa e manda pergunta pra gente, manda tua dúvida que a gente vai responder, porque eu já estou aqui ao vivo no estúdio com o doutor Adolfo Medeiros, que é reumatologista e vai responder hoje pra gente todas as questões relacionadas à fibromialgia. Doutor Adolfo, bom dia, seja muito bem-vindo à nossa casa nova agora. O doutor Adolfo tinha ido lá na antiga sede, né? Está aqui com a gente hoje, Adolfo. Bom dia. Bom dia, parabéns, né, pela aquisição, bem bacana o prédio. Então, é sempre importante a gente vir aqui conversar sobre educação e saúde. Dessa vez é um tema bem frequente, a fibromialgia. Foi no meu Instagram, no meu canal do Instagram, a doença da semana, o tema da semana. O Instagram do Adolfo é sempre atualizado, ele sempre grava histórias, ele sempre interage muito com os pacientes, com os seguidores, e um dos temas foi esse. Então, eu corri e chamei o Adolfo aqui pra gente conversar, né? Isso, é uma doença bastante frequente, vai de 2,5% a 5% da população, então você vê que a população geral é bastante paciente. As estimativas brasileiras é em torno de 3% da população. Então você vê que é uma quantidade significativa de pacientes que são acometidos na doença. A gente vê que ocorre um aumento crescente dos casos, vem crescendo o número de casos, e que é uma doença que afeta bastante a qualidade de vida dos pacientes. Então é importantíssimo o diagnóstico precoce. A prefeitura aqui de Mossoró fez até uma iniciativa que foi o Fevereiro Roxo. Na época fui eu que fiz uma dinâmica com os profissionais de saúde, né, alertando sobre o diagnóstico precoce, o início do tratamento o quanto antes. E aí gerou uma série de benfeitorias, né? A gente conversou sobre lúpus na época e sobre fibromialgia. Então é uma doença que dá uma enorme quantidade de sintomas, né, como você estava comentando inicialmente. Os principais sintomas são dor pelo corpo todo, né, acometendo os 4 quadrantes. A maior parte dos pacientes eles têm um peso cervical, né, então os pacientes têm esse peso cervical. Os pacientes também têm transtorno do sono. Problemas com sono. Né? Ou o sono é não reparador, eles acordam de manhã e ainda estão bastante cansados. Ou os pacientes não conseguem dormir mesmo, tem insônia. E também tem a questão dos transtornos neuropsiquiátricos, tipo ansiedade, depressão. Estão interligados. A gente vai conversando isso aqui ao longo do programa, porque existe uma relação muito forte. Mas, doutor Adolfo, a gente pode dizer então que a fibromialgia é uma doença crônica,
por ela se manifestar por uma certa quantidade de tempo, ali 3 ou meses ou mais? É considerado uma síndrome dolorosa crônica, né, que afeta bastante a qualidade de vida, como a gente vinha comentando, e é crônica realmente, né? O diagnóstico ele tem que ter, você tem que ter aí no mínimo mais de 6 semanas de sintomas para a gente, né, fechar o diagnóstico. Entendi. Adolfo, e as causas da fibromialgia, a que estão ligadas também? Então, o que a gente vê é que são carga genética, 50% dos casos. Nossa. Está relacionado à causa genética, né? Existe o componente, né, a herança. Acontece muito assim, a paciente vem no consultório, conversa, a gente exama e você tem fibromialgia, vamos começar o tratamento. Começa a tratar melhor, aí volta e diz, minha mãe sente as mesmas coisas. Ou se não, o inverso também, né? A mãe vai e diz, minha filha sente as mesmas coisas. Então a gente vê que a agregação familiar ela é bastante comum nesses pacientes. Então 50% é uma carga genética, né? O paciente tem essa herança, e 50% são fatores ambientais. Então assim, o que é que acontece via de regra? O paciente ele passa por um trauma, seja ele físico ou psicológico. Por exemplo, o paciente sofreu um acidente, teve um trauma na perna e ficou com dor crônica nessa perna por muito tempo. E aí ele sensibilizou, né, o sistema nervoso central e o cérebro passa a perceber estímulos normais como estímulos dolorosos, né, o que a gente fala de sensibilização. O cérebro, de tanto ter aquele estímulo de dor, ficou sensível a outros estímulos. Ou se não, às vezes a gente vê muito também traumas psicológicos. Problema familiar, de separação, essas coisas, ou pressão no trabalho, né? Foi demitido, alguma coisa assim. Relações ruins, né? Relações ruins de relações conjugais ruins, né? Namoro, casamento. Então também são fatores de risco. Entendi. Cada vez mais a gente consegue perceber, Adolfo, como a nossa saúde está toda interligada a essas questões emocionais também. A gente às vezes não para pensar nisso, mas realmente um trauma, um psicológico, uma coisa mais forte pode acarretar aí uma doença física, sim. Isso é estudo e tema para uma outra conversa também. Isso. Adolfo, e assim, é mais frequente em mulheres mesmo? Isso, a gente lendo um pouquinho, pesquisando, as mulheres sofrem mais? Isso, as mulheres sofrem bem mais. Tem a ver com a questão hormonal? Não se sabe, assim, se tem alguma questão hormonal. Mas, assim, o que a gente vê é que as mulheres são mais acometidas, né? Tem uma relação aí bem forte com o sexo feminino. É uma relação de 8:1. Para cada 8 mulheres doentes com fibromialgia, existe um homem. Então, você vê que é uma relação, né, assim, bem tendenciosa para o sexo feminino. Aí, mulherada que sofre mais com as coisas mesmo, não tem jeito. Adolfo, a gente falou em fibromialgia, a gente lembra logo, como a gente já vem dizendo, da forte dor, da dor crônica, que realmente atrapalha um pouquinho a convivência, o trabalho e tudo. Mas além da dor, quais são os outros sintomas que a gente identifica ali que pode diagnosticar a fibromialgia? Assim, como eu tinha falado, os principais sintomas são dor, né, tem que ter dor crônica nos 4 quadrantes, alterações de sono, né, tem algumas síndromes relacionadas, tipo enxaqueca, dor pélvica crônica, cistite crônica, até a piora da tensão pré-menstrual também está relacionado. Ansiedade, né? Bastante ansiedade e depressão, os pacientes têm isso, e transtorno do sono, né? São os mais frequentes. Fadiga, os pacientes têm bastante fadiga, intolerância à atividade física. Inclusive, um dos principais tratamentos da doença é atividade física frequente, né? A gente recomenda que, iniciado o tratamento medicamentoso, com 15 dias após, ele inicia uma atividade física. A gente recomenda que seja aos pouquinhos, né? Evitar exercícios de impacto, exercícios que tenham, como é que se diz, competitividade, né? Evitar competitividade, porque pode ser um evento estressor. Então é isso. Normalmente, o que a gente fala,
terapia medicamentosa, resolução dos conflitos e atividade física frequente. Entendi. Diminuição de peso, tem que ter uma reestruturação da vida como um todo. Algumas mudanças, né? Porque quando se fala em dor, você que sente uma dor mais forte, ou a fibromialgia, ou outro tipo de dor, se pensa logo em parar realmente a atividade física, porque acha que a atividade física pode realmente provocar. Mas é o contrário, a atividade física, nesse caso, vai ajudar e muito, né? Isso, inclusive, a atividade física regular é o melhor tratamento para a doença, né? É o que tem mais comprovação de benefício de coisa. Uma coisa bem interessante que eu fui para um simpósio de fibromialgia na Facisa, que é participou recentemente, né, da faculdade, eu fui dar uma palestra, e aí eu vi coisa bem interessante sobre estimulação cerebral, né, que é você colocar uns eletrodos na cabeça e estimular a área cortical. E o principal benefício era quando era na área motora, ou seja, Olha então aí, você estimular a área realmente motora do exercício é o que traz o benefício ao tratamento, né? Entendi. Então a gente foi bem interessante porque realmente casou com essa história à medida que você vai se movimentando, né, o tratamento para fibromialgia é um movimento. A maioria das pessoas começa a dor, para de fazer tudo. Aí é que piora mais ainda a dor. Exatamente. Então, você que já tem o diagnóstico da fibromialgia, agora você tem total certeza de que a atividade física vai fazer parte, inclusive, do seu tratamento. Isso. Adolfo, e em relação aos pontos do corpo, você falou do quadrante, só para a gente explicar melhor os pontos em que a dor se manifesta, a fibromialgia. A gente tem uma ilustraçãozinha que Manu vai jogar aqui para a gente entender melhor essas partes do nosso corpo que são mais atingidas pela fibromialgia. A gente tem a questão da cefaleia, que você falou também, da enxaqueca, né? Isso. Enxaqueca, tem muita dor no pescoço, né? A maior parte dos pacientes, eles têm aquela tensão, né, cervical, aquele peso cervical. Então você vê, né, na área do trapézio, ali dessa parte do pescoço posterior, aqui o finalzinho do crânio, né, são esses dois protuberânciazinhas ósseas que tem, também dá dor. Os braços, né, o ombro também, o cotovelo, essa parte anterior do cotovelo, ela dá bastante dor. As pernas, assim, o joelho, um pouco acima do joelho também. Isso aí que eles estão mostrando são os locais de dor, assim, que eram os antigos tender points, né, que já foram até utilizados como critérios diagnósticos da doença. O último critério que foi do ACR, né, que é o American College of Rheumatology, ele tirou os tender points, né, colocou 2 outros scores e tirou os tender points do diagnóstico. A gente usa mais ou menos assim na hora que vai avaliar, a gente costuma palpar tudo, faz uma boa correlação com a doença realmente, mas saiu dos critérios diagnósticos, mas a gente sabe que aí são locais que dá mais dor. Ok, então assim, a gente já relaciona essa ilustração, Adolfo, com a questão mesmo do diagnóstico, você até já adiantou pra gente. É realmente ali na hora o médico que vai apalpando, que vai sentindo, a pessoa que vai relatando quais são os pontos, aí a partir disso se dá o diagnóstico. Não, o diagnóstico, como eu tinha falado, os critérios os mais recentes, que é do American College, eles tiraram aqueles tender points que são aqueles 18 dos critérios, pontos, que são os 18 pontos. Você teria que ter 11 dos 18 prontos para ter o diagnóstico. Isso aí eu não... agora está me fugindo qual foi o ano, mas isso aí já foi critério diagnóstico, né, de fibromialgia no passado. Hoje a gente usa uns critérios mais novos, né, que é do American College, que eu acho que é de 2017 e 2018. Então, colocou-se 2 scores diferentes e aí o diagnóstico é dado pela somatória. Só que o que a gente vê normalmente, o diagnóstico é clínico e laboratorial. Alguns pacientes, eles ficam, eles ficam meio assim, receosos, porque não existe um exame específico para você dar o diagnóstico. É como depressão e ansiedade, não existe um exame específico para depressão e ansiedade. É você
conversar com o paciente, examinar, pedir alguns exames para descartar algumas doenças. Sim, importante também. Outra coisa importante é que assim, você pode ter outra doença e ter fibromialgia. Pode confundir devido aos sintomas, né? Isso. Não, mas inclusive assim, por exemplo, eu posso ter osteoartrite de joelho e de coluna e isso ter estimulado a desenvolver uma fibromialgia. Pois é. Então eu posso ter as duas doenças, né? Entendi. Mas um dos princípios também da doença é que a maior parte dos exames elas são normais, porque a estrutura não está alterada. O que está alterado é o funcionamento da estrutura. Entendi. Né? Então, assim, existem alguns exames, mas são muito elaborados e, assim, é mais para, digamos assim, mais para a ciência, que é, assim, o SPECT, né? Que ele vê o funcionamento cerebral. Mas só que, assim, não tem validade e também é um exame muito caro para ser usado na população em geral. Entendi. Mas se vê no SPECT que o cérebro dos pacientes que têm fibromialgia, eles têm um funcionamento diferente. Entendi. Então, realmente é porque a percepção dos estímulos no cérebro, eles estão diferentes. Entendi. E não o cérebro que é diferente. Entendi. Gente, o nosso bate-papo continua, mas vamos por intervalo bem rapidinho. É só o tempo de você vir aqui no Facebook, deixar a tua dúvida, a tua pergunta, que a gente volta já falando sobre fibromialgia. Há 30 anos o Cassim vem trabalhando qualidade e excelência pensando em você. Com tecnologia, tradição e segurança, o Cassim é confiança que nos faz crescer. Cassim, laboratório com inovação, cuidando da saúde da população. Cassim tá sempre perto de você, são 30 anos de história. Cassim, sua saúde e seus exames em primeiro lugar. São 30 anos, Cassim. São João doideira é, na Narciso Enxovais. São João doideira é bom. Aparelho de jantar, 20 peças em porcelana, era R$200. Na doideira, R$99,99. São João doideira é, na Jogo de cama Santista, duplo, 4 peças, R$39,99. São João doideira é bom. O Mundo Oxford, tigelas, canecas e pratos, tudo R$7,99. Colchas pluma de ganso, ai que delícia, R$19,99. O mundo de faqueiros Tramontina inox, tudo R$19,99. Jogos de toalha Santista, R$19,99. São João doideira é, Na Narciso Enxovais. Qual a sua necessidade em impressões? A Micromac oferece para você um serviço de alta qualidade em impressões, cópias, suplementos, manutenção, tudo com muita rapidez para a sua gráfica. Na hora de fazer seus trabalhos acadêmicos, escolares ou profissionais, não tenha dúvidas. Venha para a Micromac, Avenida Alberto Maranhão Centro. Fone 3321-5674. Micromac, há 7 anos garantindo soluções em impressões em Mossoró. Vem cá, calango velho, vocês vão ficar aqui parados pra festa retada massa daquela? E eu sou lá onde tá no meio de mão dessa. Você eu não sei, mas eu sou Maria Bonita e não perco a festa por nada. Oxe, estão fazendo o que aqui? Vamos embora, mulher. Eita, macho velho, desde São João, esqueça tudo e venha curtir com a gente. Super TV, é sua, é super. De volta com o nosso Geração Saúde desta terça-feira, hoje conversando sobre fibromialgia. O Adolfo Medeiros, que é reumatologista, está aqui respondendo os principais pontos pra gente. E Adolfo, você já até iniciou falando. Isso. E nós vamos perguntar agora a relação que existe entre a fibromialgia e a questão da depressão e da ansiedade, né? Existe uma relação muito forte. Você imagina, você acorda sentindo dor, vai dormir sentindo dor, realmente mexe com o psicológico do paciente. E a maioria das pessoas que têm fibromialgia, elas realmente têm sintomas de depressão e ansiedade? Isso, principalmente a ansiedade, né? A maioria dos pacientes, eles têm o componente de ansiedade. E, na verdade, a gente fala que existe uma retroalimentação, né? Tanto a questão do sono,
como da ansiedade e da dor. Se você dorme pouco, não sei se você já percebeu isso, se você passa alguns dias sem dormir bem, você começa a ter um quadro de dor, acordar todo dolorido, né? Cansado. Como se tivesse... Eu sei o que é isso. Aí começa essa fadiga, começa esses sintomas. Então, dormir bem leva dor, ter dor leva a você não dormir bem. Exatamente. Então, retroalimenta, um ciclo vicioso. Da mesma forma é a ansiedade. Você não dorme bem, fica ansioso, tem mais dor, com mais dor gera ansiedade. Então, assim, a gente precisa quebrar o ciclo. Então, normalmente, qual é a base do tratamento dos pacientes com fibromialgia? Precisa eliminar qualquer fonte de dor. Então, se o paciente tem uma tendinite, se o paciente tem uma osteoartrite de joelho, algo assim, a gente tem que entrar com a medicação, resolver, que é o que a gente fala que são os estimuladores periféricos, né? São os estimuladores periféricos, que é aquela lesão numa parte do corpo que fica estimulando dor. Então, isso é um dos primeiros passos da resolução, resolver as coisas pontuais. Isso é um primeiro passo. Segundo passo é fazer o paciente dormir bem. O que é dormir bem? Tem gente que acha que dormir várias horas é dormir bem, né? Mas não é. Por exemplo, às vezes quando eu durmo 6 horas, para mim é melhor do que se eu dormir 9. Eu fico melhor dormindo um pouco menos do que um pouco mais. Então você tem que dormir e acordar bem, disposto, né? Então isso é dormir bem. Quem acorda indisposto não dormiu bem. Terceiro, resolução dos conflitos que a gente estava falando. Muitas vezes o paciente ele tem conflitos em casa, né? Problema com o marido, problema com o filho. O marido é alcoólatra, o filho é envolvido com droga, algo desse tipo. Separação, pressão no trabalho. Então, tudo isso, ou você resolve esses seus conflitos, ou sempre o tratamento ele fica amarrado. Então, essas são as 3 coisas. A gente fala muito em medicamento, normalmente em doença, mas na fibromialgia a gente vê que o medicamento é um pequeno passo, né? Normalmente, o remédio ele vai dar aquela melhorada inicial para você ter estímulo para resolver o restante das coisas. Então, resolução dos conflitos, começar a atividade física. Pois é, a gente já atividade física regular é bem importante. E também, assim, a maior parte dos medicamentos, eles são neuromoduladores, né? São anticonvulsivantes, são antidepressivos, mas que agem modulando o sistema nervoso central, né? Então, assim, os mais famosos são realmente os antidepressivos, né? Duloxetina, que é o mais moderno atualmente, mas já se usou muito a amitriptilina, que é um antidepressivo mais antigo, mas é um dos que tem mais estudos de benefício na doença. Então, essa terapia medicamentosa ela é um passo inicial. Eu acho assim, outra coisa que é bem importante é você ser avaliado pela pessoa correta. Pois é, a importância do reumatologista nesse processo, né? Porque como existem muitos sintomas, as pessoas podem até confundir com outra coisa, mas o especialista é que vai ali dar o diagnóstico. O que é mais comum é o paciente chegar com um pacote de exames sofrendo há anos, né? É o que a gente mais vê. É o paciente que fez exame de todas as partes do corpo. Todos os exames possíveis. Isso. Endoscopia, negócio do coração, porque tinha dor no tórax, aí achava que estava infartando. Ressonância da coluna toda, coisas desse tipo. Inclusive, assim, é até interessante quando você tem a avaliação correta, porque você imagina um paciente desse no sistema público de saúde. Pois é, quantos anos vai sofrer? Um paciente que fica sofrendo e fazendo milhões de exames, onerando o sistema e o pior de tudo, sofrendo. Pois é. Continua sofrendo porque não tem o tratamento adequado. Então, a avaliação correta dos pacientes é muito importante. Muito. Isso. A gente precisa ter esse cuidado. Precisa juntar, né? Exatamente. Porque são vários sintomas, precisa de alguém para juntar. Alguém que realmente dê ali a palavra final e começa aí esse tratamento. Adolfo, a gente, falando de tratamento, a gente pergunta, né? E tem cura a fibromialgia? Porque as pessoas querem saber, Isso é uma pergunta que o reumatologista fica...
Quem fica ansioso é o reumatologista. Pois é, para responder, né? Que o paciente quer saber. Não, é como eu tinha falado, né? A maior parte das doenças na reumatologia são crônicas. Inclusive, a maior parte das doenças na medicina, elas são crônicas, né? Hipertensão, diabetes. Pois é, minha gente. E uma série de coisas. Então, essa história de ter cura ou não ter cura, a maior parte das doenças, elas têm tratamento, têm acompanhamento, têm controle. A fibromialgia, eu costumo dizer o seguinte: se você tiver, com o tempo, relações saudáveis, fazer atividade física frequente, resolver a questão das dores pontuais, né? Então você vai ficar curado. Agora você precisa fazer por onde? É uma constância. Isso, é uma constância. É a mesma coisa. Depressão tem cura? Ansiedade tem cura? Depende de você. Se você vai resolver, se você vai mudar a sua vida, você vai mudar seus hábitos, né? Vai parar de ter relações que sejam conflituosas. Isso. Né? Foi feito um estudo numa ilhazinha, eu acho que é na Sardenha, na Itália, mas eu acho que é na Sardenha. Foi feito um estudo populacional e na Sardenha tem o povo mais longevo, né? Aí pegaram os pacientes não, os populares, a população que tinha mais de 100 anos, e foram estudar essa população com mais de 100 anos. E viram que o maior impacto no tempo de vida desses pacientes, os pacientes que viveram mais, eram pacientes que tinham relações interpessoais mais saudáveis. Todo mundo pensa em se alimentar bem, fazer atividade física, fazer os exames de rotina, e ninguém para para pensar nisso. E ninguém para pensar nisso, que é relações interpessoais. Quanto mais saudável, mais você vive melhor. Mais você tem disposição para fazer atividade física, se alimentar bem, né? Uma coisa está muito ligada à outra. Uma coisa bem importante que a gente tem que frisar: a fibromialgia não é considerada uma doença grave. Apesar dela ter múltiplos sintomas, impacta na qualidade de vida, né? Mas não é uma doença grave. Por quê? Porque ela não gera deformidade física, né? A maior parte dos sintomas, a maior parte do impacto é no lado psicológico dos pacientes. Mas é interessante salientar que quem tem fibromialgia tem uma diminuição da expectativa de vida. Como é importante também ressaltar que por isso que o tratamento é importante, porque você vive menos se você não trata bem a sua fibromialgia. Entendi. Assim como a depressão, um dos maiores riscos para eventos cardiovasculares, tipo infarto, AVC, é depressão. Depressão entra como um dos fatores de risco para isso. Entendi. Então, isso a gente faz uma analogia também para a fibromialgia. Então, o segredo, minha gente, é focar no tratamento, né? Se você for diagnosticado realmente com a fibromialgia, as dicas que o Adolfo já deu aqui são preciosas. Foca aí na atividade física, faz o seu tratamento direitinho. E, Adolfo, essas terapias alternativas, como acupuntura, massagem, elas entram também como uma alternativa ali para aliviar também esses sintomas? Isso, assim, é uma coisa que eu sempre converso com meus pacientes. É importante, você deve procurar tudo que lhe faça bem, você deve procurar. Tá até conversando isso. Que tudo que lhe é uma doença crônica, você vai ter que... O que é que você quer? Vida, né? Você quer alívio. Então, tudo que possa lhe aliviar sem lhe causar mal, beleza, tá liberado. Ótimo. Tem paciente que não tolera acupuntura, né? Pela uma questão de que o fato de espetar. Mas tem paciente que adora. Então, se você se dá bem, faça. Entendi. Né? Então, se não se dá bem, também não precisa ficar insistindo. É a mesma coisa da atividade física. Depende do que você gosta. Não adianta eu dizer, olha, o melhor tratamento é Pilates. Se o paciente não gosta de ir para o Pilates. Entendi. O melhor tratamento é a hidroterapia. O paciente tem pavor a ir para a água, tem medo de ser afogado, não sabe nadar. Tem muito isso, né? Então tem isso. Então, assim, essas terapias, né? Acupuntura, massagem, elas são boas. Elas complementam bem tudo isso que a gente falou. Mas vai da individualidade de cada um. Então, assim, a acupuntura é bom. Por exemplo, existe uma relação entre bruxismo, disfunção de ATM e fibromialgia. A acupuntura age muito bem. O paciente fica com aquele nódulo de tensão, aquela tensão
aqui no masseter, ao redor da articulação. Então a acupuntura nesses locais é bem interessante. Tem paciente que relaxa muito com a acupuntura, então é importante. Eu comecei a fazer um curso de atenção plena, que é de meditação, né, para aprender a meditar. Muita tendência também. Isso, que é um curso de mindfulness, até ali no Instituto Delft, né, com o Jason, que é radioterapeuta. Então é bem bacana, assim, é bem relaxante, você começa a pensar melhor, ter atenção às coisas, melhorar a sua atenção. Então, são coisas que também podem ser usadas na doença crônica, na fibromialgia. Então, assim, como é um quadro de dor crônica, essas terapias complementares, elas fazem uma diferença significativa. Porque chega uma hora que topa. Você fez todos os remédios, tentou de tudo e o paciente mesmo assim ainda persiste em aquela melhora significativa. Então, se ele se dá bem com a acupuntura, se ele se dá bem com massagem, por exemplo, uma das recomendações é você tomar banho quente. Pelo menos um banho quente por dia. Pra ele melhora. Relaxada, né? Aqui em Mossoró não tem. É complicado aqui, né, minha gente? Um banho quente não tem problema, é banho quente direto. O clima aqui já permite isso. E água quente, né? Pois é. Mas é isso, né, Adolfo? É aproveitar um pouquinho essas dicas que você passou pra gente. Você que sofre com a fibromialgia, né? Realmente investir nesse tipo de tratamento. Essas alternativas são interessantes, mas o importante é você seguir ali o que o seu reumatologista lhe indicou, praticar realmente a atividade física para procurar ter uma melhor qualidade de vida. Adolfo, quero lhe agradecer, viu? Muito obrigada. Sempre atende nossa chamada, eu chamo lá no Instagram, no telefone, e ele sempre vem. Muito obrigada, porque é muito bom falar desses temas, né? Para realmente informar as pessoas. Agora tá mais fácil, né? Que a gente pois somos vizinhos. Somos vizinhos agora. Vizinhos aqui do consultório. Eu saio, posso vir voltar. Muito obrigada, Adolfo. Muito obrigada a vocês que estiveram junto com a gente pelo Facebook, no nosso canal 14.1. Muito obrigada pela parceria de vocês também todos os dias. A gente vai embora, mas amanhã, ao vivo, 10h15, mais um Geração Saúde ao vivo aqui pela sua Super TV. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança.